Queridos ouvintes do nosso programa Caminhos de Fé, nós, antes de iniciarmos o nosso itinerário deste dia, nós sempre lembramos dos nossos patrocinadores, e são eles: a Geni Eletromóveis, Posto Ademir, Sonora, Projetos Acústicos, Supermercado Mendonça, Alex Filme e Digan Mídia. Roda a vinheta! Maria, mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Nós somos todos viandantes, mas não é fácil sempre andar. O nosso programa Caminhos de Fé desta semana tem um gostinho a mais da casa dos avós. Por que não? Nós não poderíamos encerrar o nosso mês de julho sem falar desta memória tão bonita que celebramos na última segunda-feira, de São Joaquim e Santana, em comunhão com toda a igreja e também com o Papa Francisco, que instituiu o Dia dos Avós e dos Idosos. E você quer saber quem será a nossa entrevistada de hoje? Então, aguarde aí que você vai saber e conhecer um pouquinho mais. Mas antes de nós adentrarmos ao nosso programa propriamente dito, vamos fazer a nossa oração inicial. Vamos entrar em sintonia com o nosso amado Deus? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Façamos a saudação mariana do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós, que conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, possamos, por sua paixão e morte de cruz, chegarmos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Pelos nossos fiéis defuntos, dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna, e brilhe para eles a vossa luz. Descanse em paz. Amém. Vamos mergulhar no texto sagrado de hoje. Costumeiramente, o Padre Léo sempre pega um texto da tradição mais antigo, ou de uns 10 anos atrás, mas hoje eu achei por bem, na preparação do programa, pegar um texto bem atual, que foi do nosso Papa Francisco, a carta que ele escreveu pelo primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Ele escreveu no dia 31 de maio, na festa da visitação de Nossa Senhora. Vamos acompanhar? O texto sagrado hoje é intitulado Eu estou contigo todos os dias. Queridos avós, queridas avós, eu estou contigo todos os dias é a promessa que o Senhor fez aos discípulos antes de subir ao céu. E hoje repete-a também a ti, querido avô e querida avó. Sim, a ti, eu estou contigo todos os dias. São também as palavras que eu, o bispo de Roma, e idoso como tu, gostaria de te dirigir por ocasião deste primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Toda a igreja está solidária contigo, ou melhor, conosco. Preocupa-se contigo, ama-te e não quer deixar-te abandonado. Bem sei que esta mensagem te chega num tempo difícil, a pandemia. Foi uma tempestade inesperada e furiosa, uma dura provação que se abateu sobre a vida de cada um. Mas a nós, idosos, reservou-nos um tratamento todo especial.
um tratamento muito mais duro. Muitíssimos de nós adoeceram e muitos partiram. Viram apagar-se a vida do seu cônjuge ou dos próprios entes queridos. E tantos, demasiados, viram-se forçados à solidão por um tempo longo e isolado. O Senhor conhece cada uma das nossas tribulações deste tempo. Ele está junto de quantos vivem a dolorosa experiência de ter sido afastado. A nossa solidão agrava pela pandemia. Não o deixa indiferente. Segundo uma tradição, também São Joaquim, o avô de Jesus, foi afastado da sua comunidade porque não tinha filhos. A sua vida, como a de Ana, sua esposa, era considerada inútil, mas o Senhor enviou-lhe um anjo para o consolar. Estava ele triste, fora das portas da cidade, quando lhe apareceu um enviado do Senhor e lhe disse: Joaquim, Joaquim. O Senhor atendeu a tua oração insistente. A impressão no afresco famoso de Giotto de colocar a cena de noite, uma daquelas inúmeras noites de insônia a que muitos de nós se habituaram, povoadas por lembranças, inquietações e também de anseios. Ora, mesmo quando tudo parece escuro, como estes meses de pandemia, o Senhor continua a enviar anjos para consolar a nossa solidão, repetindo-nos: eu estou contigo todos os dias. Dilo a ti, dilo a mim, a todos. Está aqui o sentido deste dia mundial, que eu quis celebrado pela primeira vez, precisamente neste ano, depois de um longo isolamento e com uma retomada ainda lenta da vida social. Oxalá cada avô, cada idoso, cada avó, cada idosa, especialmente quem dentre vós está mais sozinho, receba a visita de um anjo. Este anjo, algumas vezes, terá o rosto dos nossos netos, outras vezes dos nossos familiares, dos amigos de longa data ou conhecidos, precisamente neste momento difícil. Neste período, aprendemos a entender como são importantes cada um de nós, os abraços, as visitas, e muito me entristece o fato de as mesmas não serem ainda possíveis em alguns lugares. Mas o Senhor envia-nos aos seus mensageiros também através da palavra divina, que Ele nunca deixa faltar na nossa vida. Cada dia, leiamos uma página do Evangelho, rezemos com os salmos, leiamos os profetas, ficaremos comovidos com a fidelidade do Senhor. A Sagrada Escritura ajuda-nos a ter também o entendimento daquilo que o Senhor nos pede hoje na vida. De fato, Ele manda os operários para a sua vinha a todas as horas do dia, em cada estação da vida. Eu mesmo posso dar testemunho de que recebi a chamada para me tornar bispo de Roma, quando tinha chegado, por assim dizer, a idade da aposentadoria, e imaginava que já não podia fazer muito de novo. O Senhor está sempre junto de nós, sempre com novos convites, com novas palavras, com a sua consolação, mas está sempre junto de nós. Como sabeis, o Senhor é eterno e nunca vai para a reforma, nunca. No Evangelho de Mateus, Jesus diz aos discípulos: ide, pois, fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. Estas palavras são dirigidas também a nós hoje e ajudando-nos a entender melhor que a nossa vocação é a salvação, é salvaguardar as raízes, transmitir a fé aos jovens e cuidar dos pequenos. Atenção! Qual é a nossa vocação hoje na nossa idade? Salvaguardar as raízes, transmitir a fé aos jovens e cuidar dos pequeninos. Não vos esqueçais disso. Não importa quantos anos tens, se ainda trabalhas ou não, se ficaste sozinho ou tens uma família, se te tornaste avô ou avó ainda relativamente jovem ou avançado os anos. Se ainda és autônomo ou precisa ser assistido
porque não existe uma idade para aposentar-se na tarefa de anunciar o Santo Evangelho. Da tarde de transmitir as tradições aos netos, é preciso pôr-se a caminho e, sobretudo, sair de si, mesmo para empreender algo de novo. Portanto, existe uma renomada vocação também para ti. Num momento crucial da história, perguntar-te-ás: mas como é possível? As minhas energias vão se exaurindo e não creio que possa ainda fazer muito. Como posso começar a comportar-me de maneira diferente quando o hábito se torna a regra da minha existência? Como posso dedicar-me a quem é mais pobre se já tenho tantas preocupações com a minha família? Como posso alongar o meu olhar se não me é permitido sequer sair da minha residência onde eu vivo? Não é um fardo já demasiado pesado a minha solidão? Quantos de vós se interrogam: não é um fardo jamais demasiado a minha solidão? Como pode um homem nascer sendo velho? Isso é possível, responde o Senhor, abrindo o próprio coração à obra do Espírito Santo, que sopra onde quer. Com a liberdade que tem o Espírito Santo, move-se por toda parte e faz aquilo que quer. Por fim, peço ao Senhor que cada um de nós, graças também ao seu exemplo, alargue o próprio coração e o torne sensível aos sofrimentos dos últimos e capaz de interceder por eles. Oxalá cada um de nós aprenda a repetir a todos, e em particular aos jovens, estas palavras de consolação que ouvimos hoje dirigidas a nós. Eu estou contigo todos os dias. Avante, coragem, que o Senhor os abençoe. Dado em Roma, São João de Latrão, na festa da visitação da Santíssima Virgem Maria, a 31 de maio do ano de 2021. Esta é para nós palavra da Igreja. Bonita, encorajadora, as falas do nosso querido Papa Francisco, que se coloca no meio dos anciãos, no meio dos nossos idosos, dizendo: eu também sou como um de vocês. Bonita e encorajadora. Vou repetir a última frase dele: coragem. Coragem, vovô. Coragem, vovó. Coragem, queridos idosos. Você que participa conosco. Coragem. Vamos à oração dos peregrinos deste dia. Ó Deus, que tirastes teu servo Abraão da cidade de Ur dos caldeus, o protegendo em todas as suas peregrinações, e que foste o guia do povo hebreu através do deserto, pedimos que protejais nós, vossos filhos, servidores e peregrinos, em especial hoje os nossos idosos, que por amor ao teu nome peregrinam aos santuários do mundo inteiro, hoje no santuário do Padre Mestre Ibiapina. Sê para nós companheiro nas caminhadas, guia nas encruzilhadas, alento no cansaço, defesa frente aos perigos, albergue no caminho, sombra no calor, luz na escuridão, consolo no desalento e a firmeza em seus propósitos, para que pela tua mão cheguemos incólumes ao término do caminho, enriquecidos de graças e virtudes. Retornemos ilesos para as nossas casas, cheios de saudável e eterna alegria e paz. Isto vos pedimos pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, dos santos Joaquim e Santa Ana, e de vosso servo fiel, Padre Mestre Biapina. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Um homem tão humilde que nasceu no Nordeste, da sua história o povo não esquece. Em tantas cidades por onde passou, muitas caridades ele fez com amor. Padre Biapina, exemplo de oração, intercedei a Deus por seus irmãos. Padre Biapina, servo do Senhor, missionário do amor.
doutrinando a todos com sua vocação, falando do amor, viveu entre os irmãos, um amigo fraterno, ele se doou, acolhendo aos órfãos, um pai se tornou. Padre Biapina, exemplo de oração, intercedei a Deus por seus irmãos. Padre Biapina, servo do Senhor, missionário do amor. Apresentar o programa de hoje enche o nosso coração de comoção, porque quando você lembra da casa dos avós, é a casa da doçura, né? Dizia que lembrar da casa de vó é quando você lembra daquele momento mais gostoso da sua vida. Eu gostaria que você lembrasse disso também, junto com seus netos, junto com os seus. Mas a devoção de hoje é a mãe de Maria Santíssima, Santana, uma das tradições mais belas e edificantes da nossa gente. Mas, todavia, ainda não se escreveu entre nós algo que nos revelasse as glórias de Santana. Aparentemente escassa é a matéria, porque Ana e Joaquim, mais do que José e Maria, viveram no silêncio e na obscuridade. Havemos de recorrer à tradição e aos padres da Igreja para algumas notas e luzes sobre os pais da Santíssima Virgem. Então, que riqueza de assunto e quanta meditação profunda nos leva só de considerarmos as glórias e privilégios de Santana, a grande matriarca e a avó bendita do Salvador. O nome Ana vem do hebraico Haná e significa graça. Santa Ana era de família descendente do sacerdote Arão. Ela era esposa de um santo homem, São Joaquim, que por sua vez era descendente da família real de Davi. Nesse casamento estava composta a nobreza, da qual a Santíssima Virgem Maria seria descendente e, posteriormente, nosso Senhor Jesus Cristo. Santana, porém, era uma mulher estéril. Não conseguia engravidar, mesmo depois de anos de casada. E em Israel, naquele tempo, a vida estéril era sempre atribuída à mulher por causa da falta do conhecimento. A mulher estéril era vista como amaldiçoada por Deus. Por isso, Santa Ana sofreu grandes humilhações. Mas São Joaquim, por sua vez, era censurado também pelos sacerdotes por não ter filhos. Mas ambos viveram na esperança de Deus, esperaram um alento do céu. E tudo isso fazia com que o sofrimento do casal solidificasse ainda mais a sua fé, onde como nós vimos na carta do Papa Francisco, um anjo ouve a oração daquele casal. E nós temos uma curiosidade, por que gravar também aqui neste lugar, nesta capelinha de Santana? Foi no dia 26 de julho de 1853 que o Padre Mestre Biapino, nosso servo de Deus, celebrou a sua primeira missa e falou da sua devoção a Santana. Que São Joaquim Santana possa interceder por nós, interceder por nossos avós, pelos nossos idosos do mundo inteiro. Que possamos prosseguir o nosso caminho de fé, meditando a vida deste casal, uma vida tão bonita e temente a Deus. Nós vamos agora à nossa entrevistada de hoje. Mas antes disso, nós vamos aos nossos comerciais. Nos ajoelhamos diante de ti, ó sangue misericordioso do Cristo. Então vamos aos nossos patrocinadores, pedindo a intercessão do Padre Mestre Biapina, que sempre os inspire. Vocês conhecem os nossos parceiros, mas não custa a gente lembrar, né? A Sonora Projetos Acústicos, nosso querido amigo Otávio, está pensando em mexer no seu som automotivo? Procure lá a equipe do Otávio e fala assim, olha, vi a propaganda no programa Caminho de Fé. Olha o telefone, 83 9 91 12 5688. Posto Ademir, nosso amigo
Alisson também é o nosso parceiro e você pode ir lá com toda a sua equipe, que sempre tem, primeiramente, um sorriso no rosto para atender os seus clientes. Olha o telefone, 83 98875 2808. Geni Eletromóveis, a nossa parceira aqui no centro de Arara, tem a sua loja que foi assim ampliada, ficou maravilhosa. Se você que é aqui de Arara não conhece ainda a Geni Eletromóveis, dá um pulinho lá. Mas também a Geni conta com as suas filiais na cidade de Barra de Santa Rosa, Pilões, Serraria, Borborema e Guarabira. Olha o telefone da Geni, 83 3369 1061, ou pelo WhatsApp da loja, 83 98831 1061. Supermercado Mendonça, nosso parceirão aqui no programa Caminhos de Fé, aqui na cidade de Arara, que traz o telefone 83 3369 1179, ou pela comodidade do WhatsApp, 83 98679 6036. Eternizando todos os momentos da sua vida, da sua família. Você pode entrar em contato com Alex, fotógrafo, pelo telefone 83 98717 4261. A Adgan, nossa parceira desde o primeiro programa também, ela pode estar te ajudando. A você que quer fazer uma live, você quer fazer algum momento com a sua família, com a sua empresa, entre em contato com o Júnior. Vai lá, 83 98882 4372. Pedimos que o servo de Deus, Padre Mestre Biapina, inspire e interceda por cada patrocinador no nosso programa Caminhos de Fé. Então vamos conhecer a nossa igreja. Uma das partes que eu mais gosto do nosso programa é conhecer a particularidade e também um pouco da intimidade dos nossos paroquianos, das pessoas que convivem conosco aqui na pastoral e são amigos da gente aqui na cidade de Arara. É ela, Maria de Lourdes Costa Duarte. Seja bem-vinda ao nosso programa Caminhos de Fé. Obrigada. Agora a palavra é com a senhora, viu? Nós vamos agora vasculhar um pouco da sua vida. Também seja bem-vinda, sua filha Paula Francinetti Costa Duarte. É difícil falar o nome completo, né? Bem-vinda ao nosso programa, tá? Primeiro falar da nossa alegria de estar com vocês aqui neste dia tão especial, dia que celebramos São Joaquim e Santana nesta semana. E sei que é uma devoção particular da senhora também, que a senhora vai falar um pouquinho para nós. Mas antes disso, quem é a Dona Maria de Lourdes? Ela é de onde? Natural de onde? Eu sou natural de Remígio, batizada lá. Aí meu pai veio comprar uma propriedade aqui na Ramada, pertinho de Santa Fé, município de Solânia, e a gente criou-se aqui. Mas é filha única? 8. 8 filhos? 8 filhos. Estão todos vivos? Já morreu 4. 4. Um estudou para padre. Oi, é mesmo? Tá vendo como é que o padre não conhece? É Vanderlei. Mas ele chegou a estudar? No horário, ele fez teologia, fez tudo, todo o curso. É mesmo? Aí, na época de celebrar a missa, ele deixou, começou a namorar e casou. Foi juiz em Recife e faz 11 anos que morreu de um câncer. Nossa, que coisa bonita. Então, a família tinha a alegria de ter um vocacionado, né? Acho que é um orgulho da casa, né? Porque naquela época, né? Ou era padre, ou era professor, né? Então tinha esse... Era um orgulho e foi um desgosto quando ele deixou. Muito grande, mas seguiu em frente. Mas graças a Deus. Foi feliz, ficou foi. sendo diácono, ficou sendo da igreja. Amizade, que coisa boa. Ele teve uma outra vocação. A Paula conheceu o tio padre? Conheceu. Não, tio padre não. Quando eu nasci, ele já Tinha deixado. Casado e já era advogado, estava na carreira jurídica. E como é que foi assim conhecer, porque essa história não estava no roteiro, porque eu não sabia desse negócio. Mas como é que foi conhecer uma pessoa que deixou o ministério? Assim, você já tinha ouvido falar ou foi novidade para você? Desde pequenininha, essa história já veio... Era corriqueira em casa. Porque o Vanderlei tinha estudado para ser padre
e que quando estava próximo de celebrar, eu tinha conhecido minha tia Aparecida. Pronto. E casou e foi feliz com ela. Que coisa interessante, mas foi desgosto na família. Como é que foi a reação dos pais? Foi um desgosto, A mas gente fica mais de 10 anos estudando, Foi. né? Ah. E ele foi pequeno porque foi para Zé Fidelis, que era Monsenhor Fidelis, que levou ele para o seminário. E ele passou muito tempo estudando. E quando ele deixou o seminário, ele já andava de batina, já naquela época seminarista, né? Já andava de batina. E foi um desgosto, mas para minha avó principalmente, para a mãe também, mas deu tudo certo. Já que a senhora falou de avó, como é que foi a sua criação com a avó? Como é que foi estar na casa de vó? Foi bem, minha avó morava longe de Arara. Longe. Quer dizer, eu deixei meus pais logo cedo e me criei em Arara na casa de uma tia. Porque meus irmãos iam estudar em Arara e eu era muito magrela, pequena. O pai me botou na casa de uma tia. E da casa dessa tia eu só saí quando casei. E aí a gente ia para a casa de minha avó, era muito bom, ela era muito carinhosa com a gente. Era uma doçura, tanto ela como meu avô. Eu não falei com vocês que casa de vó é doçura? É assim que funciona. Agora a senhora falou, vim para Arara e só saí da casa da tia quando casei. Como é que foi conhecer o amor da sua vida? O amor, a gente estudou junto o primário. E é? É, a gente Ele é de estudou Arara? junto, é de Arara. Tio de Junho. Júnior, de novo, parentesco, nascendo dá certo, Filho de né? Zé Duarte e Antônio Duarte, todo Duarte era de Arara. E a gente estudou primário junto, em seguida não tinha mais curso nenhum. Meu pai me botou no Colégio das Doroteias, que naquela época quem tinha uma certa condição botava para estudar fora, Sim. e o pai dele botou ele em Natal, na casa de uma tia, Para estudar também. para estudar também. Mas ele nunca quis estudar. De Natal ele veio para a escola técnica em Bananeiras, Cidade Negreiro. Aí um certo dia ele disse ao pai que o pai viesse buscar a mala dele, que ele estava tirando a vaga de quem queria estudar, que ele queria era trabalhar. E nessa época eu tinha terminado o ginásio, fui para João Pessoa, fiz o pedagógico, e depois quando eu vim em 71 a gente casou. Mas vocês já estavam namorando? Vocês pastoravam um a outro gente assim? Como é que é esse namorou, a negócio? gente namorou 8 anos. Escondido? Era Não, né? não, nunca foi A tia escondido. não deixava não, né? Nesses 8 anos acabou várias vezes e depois a gente casou. Mas foi o primeiro namorado? Foi, O primeiro namorado e casou. foi. A senhora descobriu que era o amor da sua vida? Com certeza. Adoro essa parte romântica. Com certeza. A senhora fala com muito amor. Como é que é o nome do Ah, seu esposo? Era Francisco Duarte, mas ele tinha o apelido de Nino. Aqui na cidade ele é conhecido como Na Nino. cidade, era. E quanto tempo que vocês ficaram juntos? A gente ficou junto 49 anos e poucos meses. Poucos meses, né? Foi. Mas hoje, como é que Tive é? em São Paulo, Aham. depois de 5 anos e 5 meses de casada. Demorei muito a engravidar, também fazia promessa com todos os santos. E aí, como eu fui aluna das Doroteias, eu fiz uma promessa com Santa Paula Francinete. Olha bem, olha o padre achando que ia assim, arrasar, chegando nessa, falou assim, olha Paulo, tem uma santa funcionária, falou assim, eu conheço, meu nome é por causa disso. Como eu fui aluna das Doroteias e conhecia a Santa Paula Francinete, eu fiz uma promessa que se eu engravidasse, isso depois de ir a médica, de fazer vários tratamentos, e não tinha nada, se eu engravidasse e fosse uma menina, eu botava o nome de Paula Francinete. E aí, Deus me concedeu e foi uma menina, e está aqui Paula Francinete, graças a Deus. E como é que é a Paula? Só tive A criança Paula, como é que Paula foi? era uma menina doce, muito querida por toda a família. Não era arteira, não? Não, muito comportada, muito direita. E a gente, ela era muito querida de toda a família, tanto a família minha como a de meu marido. E aqui está minha moça. Muito bem. 2 filhos. A senhora falando assim da relação da senhora com o seu Nino, eu lembrei de São Joaquim de Santana. Lendo a carta do Papa Francisco, né? Era um grande sonho ter uma Quando criança, eu me né? casei logo, com 3 meses a gente já ia ao médico para saber, porque eu não engravidava. E aí passou 3 meses, e passou 5, e passou 1 ano, e passou 2. Aí depois o médico disse que a gente fosse para um psiquiatra no Recife. Sim. Que a gente, ele louco por criança, e eu também. Aí a gente não foi para nada, eu disse que não ia mais para canto nenhum. Quando foi um certo dia, deu certo, a gente foi fazer o exame. Quando voltou do exame, ele já ia parando na casa das tias tudo e dizendo que ia chegar um menino. Foi uma alegria imensa. Mas ele desejava um menino ou uma menina? Tanto ou que fazia. viesse?
Ele disse que podia ter 10, se fosse tudo menina, para ele era. É mesmo, Era. certeza. E para Dona Lourdes, ela queria um menino ou que viesse? Eu que viesse ele com saúde e do jeito que Deus mandasse. Que coisa bonita, né? Então a senhora conseguiu transmitir esse amor para essa filha tão desejada. Graças a Deus. Ela estudou no Santa Rita, em Areia. Santa Rita. Foi. Todo o tempo dela. E Paulo, como é que foi? Com certeza você sentiu esse desejo na gestação, porque você sente o carinho do pai e da mãe na hora que você está sendo gerada ali. Como é que foi chegar neste lar que você estava sendo tão esperada e desejada? Foi um presente. Não é? Como a mamãe disse, eu fui muito amada pela família. Tanto que cada pecinha do enxoval era de uma tia, todo mundo ajudou em tudo, todo mundo tinha o maior prazer de me levar, de ajudar até na criação. Foi muito charelada. Como é que vocês falam? Chalerada, né? Até que não. Ah, não foi não? Ela fazia tudo em casa. Quando ela foi crescendo, foi fazendo todo o serviço em casa. Eu fui muito amada. Foi muito Bom, amada. isso é muito bom. Mas quando eu falo assim, chalerada é no bom sentido, né? Eu Bem saía de querida, casa, né? a gente fazia feira ambulante. Eu, quando chegava em casa, ou minha sogra estava com ela, ou minha mãe. Só saía da minha casa quando a gente chegava. Então fui menina criada por vó. Mas por funcionário em casa, né? Mas a avó estava sempre ali perto. Sempre. Por mais que tenha uma babá, Sempre uma presente, secretária, sempre. o coisa da avó é muito A mãe marcante. dele era, Maria, só a graça de Deus. E minha mãe também. Que bom. E como é que foi a sua convivência com as avós? Fala o que a sua mãe está dizendo. A minha avó paterna, a vovó Janinha, tinha muita aproximação, nós morávamos de frente. Era. Então, tudo quando ela guardava as coisinhas para mim, então uma coisa que eu gostasse, um doce de leite, uma coalhada, tinha separado para mim. Eu dormia muito na casa de vovó, só que mamãe tinha medo de vovó me carregar. Olha pra você ver. Mas quando ela guardava esse mimozinho, não dava ciúme dos outros primos, não? Não, porque eu também fui muito esperada pelos primos. E antes de mim tinha duas. Uhum. E elas duas, Rosemary e Valéria, são minhas madrinhas. De apresentar. Então, não tinha muito essas coisas entre a gente. Nunca teve entre a gente, não. Então a avó sabia que você gostava de doce de leite e coalhada. Doce de leite, Mas o que ela fazia ou qualquer um? Ela o que fazia. ela fazia. Ah, o que é a diferença? Que até a Nora gostava. Ave Maria. Eu fui muito querida por ela também. Uma sogra excelente. Bem, que coisa boa. Era diferente de vovó. Eu ainda sinto o cheirinho dela fazendo manteiga. Tudo que ela fazia era gostoso. De vovó fazendo queijo de manteiga que ninguém podia chegar, mas eu sempre estava lá. A gente que tem um pouquinho de habilidade na cozinha não gosta que ninguém mexe na colher da gente, não, né? Mas isso aí é bom. Mas, Dona Lourdes, como é que foi a sua caminhada de igreja? A senhora sempre foi religiosa? A sua Sempre. casa? Toda a família. Não teve um processo de conversão? Não, toda a família. Batizada, crismada, feito primeira comunhão. Naquela época eu fui batizada, fui crismada ainda bem pequena. É porque naquela época fazia antes da primeira Eucaristia, né? Paula foi batizada 7 dias que chegou da maternidade. E o que a senhora me contou ontem do catecismo? Mas vocês estavam ensaiando para você ver, já estavam ensaiando. A gente foi dar um passeio em Bananeiras e no domingo as irmãs levavam assim, aquelas alunas mais dedicadas, ela era uma irmã com 3 alunas. Eu ia para a estação, outra ia para o Paravelo, outra ia para a cadeia. A gente dava catecismo. Na cadeia? Era lá na subida de Bananeiras, era a cadeia. Aí naquela periferia, aquele povo pobre, as irmãs levavam as alunas para dar catecismo e eu ia dar catecismo na estação. Então me conta uma experiência. Era muito bom. Mas uma que marcou a senhora, que a senhora traz até hoje, essa lembrança. Essa ida para a estação, reunir aquelas A crianças. estação de onde é o túnel hoje ou não é ali? É, hoje. Onde tem um restaurante hoje. Ah, tá. Então é antes do túnel. Antes do Tá. Então como é que foi Era isso muito aí? bom. As irmãs iam com a gente e a gente separava assim determinados alunos, aqueles menininhos pobres da periferia mesmo, e a gente se dedicava e era uma alegria a gente estar com aquelas crianças ali ensinando.
Então a senhora sempre quis casar, mesmo Também. estando no colégio de freira? Com pelo menos certeza. Assim, você... Ali tinha uma faixa de 70, 80 internas, e não era para ser freira, era para Sim. só estudar. Nossa, que coisa boa. Mas aí como é que foi essa chegada na igreja? O que foi a igreja na sua vida? O que a senhora lembra de igreja quando fala assim? Fala de igreja, o que vem na sua mente? Tinha padre de 15 em 15 dias em Arara e de 15 em 15 dias aqui, que a gente não tinha padre suficiente para viver. E como a propriedade de meu pai era perto, minha mãe trazia a gente tudo pequenininho para assistir missa aqui. Ali no casarão, no casarão velho. Ah, as missas eram no casarão. Tinha de 15 em 15 dias, era de tábua, assim. O padre vinha celebrar, o de Pilões ou de Serraria, e minha mãe trazia a gente. E depois que eu fui para a casa de minha tia com 7 anos, eu ia com minha tia para a igreja. Houve a cruzada infantil, eu era secretária da cruzada, era presidente da cruzada. Não tem mais. Não tem Eu ainda tenho a fita. É mesmo? Por que não trouxe para mostrar? Essas relíquias têm que ser Eu ainda trazidas. tenho a fita da cruzada. E A senhora participou também das Filhas de Maria ou não tinha naquela filha época? de Maria tinha, mas minha irmã quem participou, eu não. O padre não é tão velho não, tá? Porque ele estuda a história da igreja, tá? Tinha não foi filhas de descoberta. Maria, mas eu não participei não. Porque aí depois que eu cresci, eu já fui para o internato, depois do internato fui para João Pessoa. E quando cheguei em João Pessoa, eu já fui casei. Olha que coisa boa. E hoje, a Lourdes, mãe, avó, quem é essa dona Lourdes? Vou falar para vocês onde é que ela senta, lá, quando ela vai à missa, no cantinho, assim, desapercebida, quase atrás da coluna, quase sendo escondida. E Ali é o lugarzinho dela. E aqui era ali, naquela lateral ali. Achei tudinho. Nino, Petrônio, os meninos de Paula, eu. Sempre sentaram ali? Todo domingo a gente vinha para cá. Agora eu entendi. De noite, quando Dom Antônio celebrava, bastava dizer que estava aqui, a gente vinha. Irmã Vera ligava para Nino, seu Nino, Dom Antônio está aqui. Nino vinha, conversava com Dom Antônio na vida. E a gente vinha, eu pouco ia nesse Arara. Porque sempre tinha um reitor aqui, né? Aí era outro padre. Sim. E aí eu vinha para cá e não assistia lá. Lá eu só ia na quinta-feira, no dia da adoração. Adoração, né? É. Todas as quintas-feiras ela está ali, Tinha, o filho, tinha adoração. graças a Deus. E a filha também. E o que a senhora faz hoje pastoralmente? O que a senhora ajuda na igreja hoje? Eu sei que a senhora não gosta de falar sobre isso, porque ela faz umas coisinhas escondidas. Fala assim, não é para dizer. Ela já disse para mim antes do programa, mas o padre não respeita isso não. Voluntário. Aham. Que precisar de mim sobre o voluntariado, eu ajudo. Muito bem. Porque a Paula é mais ativa, né? Ela vai falar, né? Se eu falar, ela não vai falar nada. O que você faz na igreja hoje, Paula? Hoje eu sou ministra da Eucaristia. Aham. Eu assumi esse ministério com muito amor. Eu distribuo a Eucaristia, para mim é um presente. Distribuo a Eucaristia para meus irmãos. E antes da pandemia, nós fazíamos as visitas aos doentes. Eu e Dona Dada. Que eu sou... Dona Dada, lembra, né, gente? Eu fiz o catecismo com Dona Dada e Dona Mercedes Nunes. Nomes já falados no programa. Pois é, Dona Dada também tinha uma escola de bordado, eu aprendi a bordar com ela. Ela não contou isso. E assim, eu fiz a primeira comunhão com 7 anos. Como eu era muito novo, eu tinha que falar com o Padre Leonardo. Aí fui, pequenininha mesmo, com 7 anos, ele me deu a permissão para fazer a primeira comunhão. E a partir daí, primeira comunhão, eu sempre estava na igreja. Nos domingos que mamãe não tinha ido para a feira, eu ia com minha avó paterna. No domingo de manhã, missa de 9 horas. A avó do doce de leite. A avó, E minha avó Nazinha, que é a mãe de mamãe, ela frequentava muito a igreja. E assim, eu me lembro muito de um mimo dela, que ela tinha os filhos fora, em São Paulo, e ela me pedia para levar a carta no correio. Só que todo o mandado dela tinha um agrado. Ah, coisas de vó. Coisas de vó. E quais eram os agrados? Ela gostava muito de dar um dinheirinho para guardar. Muito bem. Gosto sim. Era. E assim, o que precisasse. Eu ainda tenho um lustre que ela me deu para botar quando a gente foi para casa, não foi, mamãe? Foi. E um conjunto de lençol, meus filhos ainda usaram. É mesmo?
Nossa, a velhice é coisa de mimo de vó, é a coisa mais gostosa que tem na face da terra. Eu também fui um menino criado por vó, tá? Eu saí da casa da minha avó, eu tinha 7 anos já, porque minha mãe arrumou outro companheiro, aí eu fui morar com ela, mas a avó sempre presente. Mas minha avó era enérgica, amorosa, porém, mas na hora, ela não passava a mão na cabeça não, viu? Ela, na hora de falar, ela falava assim, mas era muito mimosa, muito carinhosa. Eu falo com coisas com muita saudade, mas a nossa vida é isso. Dona Maria de Lourdes, o que você falaria para o seu neto? Você tem quantos netos? 2. É o Pedro e o que é o mais Tiago. velho, É. e o Tiago. E o Tiago. O que você diria para os seus netos hoje aqui? Padre, eles desde pequenininhos que eles vinham comigo para aqui, Para Santa Fé. para Santa Fé. Então Santa Fé tem um lugar muito importante para vocês. E nunca mais eu vim. Olha, ele voltou hoje! Coisa Foi. maravilhosa! Pedro lia a epístola todo domingo, porque ele aprendeu a ler pequenininho. E tem uma leitura maravilhosa. Pequenininho, 9, 10 anos, ele já aprendeu a ler. Tiago não, Tiago nunca gostou de ler. Mas Pedro, eu não vinha para Santa Fé, podia ser de manhã, tarde, de noite, Pedro estava no meu caminho. Tiago, a gente às vezes deixava para fazer companhia a Nino, porque Nino não vinha sempre. Aí Tiago, fica com seu avô, para seu avô não ficar só. Mas Pedro não tinha problema. Onde eu tivesse, ele vinha. E eles hoje vêm à igreja, assistem à missa. E o que a gente diz é que não deixe o caminho de Deus e que Jesus sempre esteja ao lado Mas aquela deles. palavrinha de vó, aquele conselho que você daria para o mais velho, o Pedro, hoje. O que você falaria com o Pedro hoje? Meu filho, continue no caminho que você vai e nunca se desvie das graças de Deus. Pedro está fora hoje. Ele hoje está em casa faz uma semana que ele chegou de férias, mas ele está fazendo o 3º período de medicina. Olha que orgulho da vovó, gente, tá Ele vendo? está morando em Campina. Ah, tá morando. Como é que é? Aí quando vem, fica comigo. Ele vai, às vezes, a missa de cinza mesmo, ele assistiu na catedral de 6 horas da manhã. É, E não foi a gente que mandou, é determinação dele. ele já veio de Às vezes ele vai para adoração. Olha que coisa boa. Então não esqueceu aquilo que a senhora Não, orientou. esqueceu não. Ele só não vai à igreja quando não pode. Isso. E o Tiago fica mais perto de vocês, porque ele está no comércio. Tiago tá à fica frente mais ali, perto, né? mora definitivo com a mãe. E Pedro, quando vem, fica comigo. Mas fala alguma coisa pro Pedro. Ai, Pedro, eu te amo. Então fala para ele. Com todas as garras, com todo o meu amor. E vocês dois são tudo de bom para mim. Tá vendo, É o que Pedro, eu como você é tenho. querido? Então fala para ele. Oi, amor. Quando tu chegasse aqui, Filho, não sei. Então, Pedro, chega aqui. Aqui, pertinho aqui. Você ouviu o que ela te disse? Ouvi. Fala para ela também quanto que ela é importante para você. Ela é muito importante para mim. Eu quero que vocês olhem um no olho do outro. Assim. Logo que eu nasci, a casa dela foi a minha primeira casa. Passamos alguns meses lá. E a minha avó, para mim, é um dos grandes sentidos de família, né? Porque foi uma história, como você já viu, de muito trabalho, de muito cuidado, de muita persistência, que era um amor que não é falado, é feito, é na ação. Nossa. E isso é muito importante para mim, porque eu fui criado assim. Hoje, eu sou grato, muita gratidão pelo amor que eu recebi e ainda recebo. E isso faz parte da minha vida e está me construindo como ser humano. A história dela, uma história de muito cuidado, de muito trabalho, de muita persistência, de uma mulher forte, que apesar das adversidades que há muitas, mas ela persiste
E é uma família que eu sou muito grato a Deus por ter. E essas palavras eu tenho certeza que são do seu irmão também, que nós tínhamos feito um acordo, nós dois, sabe? Só que pelos contratempos não deu, mas essas flores simbolizam seus 2 netos, tá certo? Ele foi para Campina. Estou sabendo. Fiquei sabendo, mas muito bem representado. E nisso eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês 3, a família toda veio espiritualmente, tá? E tenho certeza que quando vocês vão guardar este programa para a vida, e guarde isso também que você aprendeu na casa da avoinha e da maninha para a sua vida. Quando você receber o seu diploma de doutor, com a graça de Deus, você nunca possa esquecer dessas 2 casas, que são base. Assim como você já sabe, o Padre só está repetindo o que você disse, tá bom? E para nós foi uma alegria conhecer um pouquinho a senhora mais, tirar a senhora lá do cantinho, foi uma luta que vocês não têm ideia, foi uma luta. Falei assim, só se Paula for comigo. Falei, tudo bem, vem a Paula e vem mais também. Desde pequena a gente só assiste missa naquele local. Antigamente tinha umas cadeiras ali na lateral, que as pessoas de Arara não tinha banco suficiente, a frente era banco, e as 2 laterais era cadeira. Né? E minha tia tinha uma cadeira ali, e minha avó tinha outra. E a cadeira cativa, gente? Tinha o nome, tinha as iniciais na cadeira, daquelas pessoas mais madames da igreja. As madames. E a gente, minha Você tia... sabia disso? Não. Minha tia tinha uma cadeira, minha avó tinha outra, e a gente só assistia a missa ali, só era para onde ela levava a gente. Que a gente tinha que assistir ali juntinho, sem mexer nem a cabeça. E era? Depois não tomava nota do que falava o padre, não, né? Porque ela sabia que prestava atenção. Ela fazia como reunir os pintinhos debaixo das asas, assim. E quando mãe ia para lá, ia também com tudinho, tudo pequeno, mas ia tudinho junto. Que bom, que bonito. Isso é muito bonito para os nossos ouvintes, os nossos participantes ali saberem que vale a pena a família, não é mesmo? Você jovem falar assim, ó, vale a pena ter uma família. Então não desista do sonho da sua família, não desista assim de dar um abraço bem gostoso na sua avó, dizer o quanto que ela é importante para você. Elas precisam ouvir isso, a mãe precisa ouvir isso, todos nós precisamos. A filha precisa falar com a mãe, isso sempre, isso faz parte da nossa vida. Padre Léo diz para vocês, amar é preciso. Mas vamos prosseguir o nosso programa lá no túmulo do Padre Mestre Ibiapina. Vamos comigo rezar e pedir a intercessão dele. Te convido a espiritualmente adentrar a este local onde repousam os restos mortais do servo de Deus, o Padre Mestre Ibiapina, o grande missionário do Nordeste. Façamos a oração pedindo que o sangue de Jesus nos lave, como nós fizemos em todo o decorrer deste mês de julho. Reze junto com o Padre Léo. Senhor Jesus, das suas santas chagas brotou o teu sangue preciosíssimo, como fonte de vida eterna. Derrama, Senhor, teu sangue sobre nós e purifica os nossos pensamentos e ações. Purifica-nos, Senhor, de todo desejo do pecado. Dá-nos a virtude da retidão e a pureza do corpo e da alma. Com teu sangue preciosíssimo, cura-nos da tristeza, da depressão, do medo e de todas as enfermidades físicas e espirituais. Acolhe-nos na chaga do teu lado aberto e protege-nos das pandemias, das doenças contagiosas e dos acidentes. Senhor Jesus, derrama o teu sangue precioso em nossas famílias, nosso ambiente de trabalho, e livra-nos das desavenças, da inveja e de tudo o que possa nos prejudicar. Na presença de tua Mãe Santíssima, de São Joaquim e Santa Ana, clamamos o poder do teu sangue redentor. Lava-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor. Chagas abertas, ó
ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Rezemos juntos a oração, pedindo a intercessão do servo de Deus, o Padre Mestre Biapino. Reze junto comigo. Eterno Pai, vós sois o amor e a misericórdia, somente vós conheceis tudo o que se passa em nós. Vinde, pois, em nosso socorro, na necessidade que nos aflige. Neste momento nos dirigimos a vós, lembrando a pessoa tão amada do Padre Biapina. Ele foi um devotado sacerdote, incansável missionário e sábio conselheiro da Igreja, sobretudo no serviço dos pobres e necessitados do Nordeste do Brasil. Por isso, pela sua intercessão, concedei-nos, ó Pai, a graça de que especialmente necessitamos e que agora te apresentamos. Peça com fé. E como sinal da santidade evangélica deste vosso servo, concedei-nos, ó Pai da eterna glória, ao vosso companheiro de fadigas, o Padre Biapina, a honra dos altares em vossa Santa Igreja. Que a Virgem Maria, a quem ele tanto amou na terra, seja a nossa advogada no céu. Agradecidos, queremos nos unir a vós, Padre Biapina, e com ele louvar, ó Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Servo de Deus, Padre Mestre Biapina, inspirai-nos. Muito obrigado, querido irmão, querida irmã, querido peregrino, que nos acompanhou em mais este programa emocionante, falando sobre a vida da Dona Lourdes e também a sua família. Seja sempre bem-vindo a este programa. Iniciaremos um novo ciclo, mês de agosto, mês de rezarmos pelas vocações. Aguardem os próximos programas. E apresente neste momento os objetos para serem abençoados. Antes disso, o padre gostaria de mandar um abraço a todos que sempre falam assim, eu estou assistindo o programa, estou acompanhando. Ô padre, manda um alô para mim. Então o padre está mandando, não falando o nome, mas daqui do nosso estado e também de outros lugares que o padre já passou e que estão acompanhando este programa, este caminho de fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Virgem Maria, a Senhora da Piedade, São José, seu esposo, São Joaquim Santana, desça sobre você, sobre a sua casa, em especial sobre os vovôs, sobre os idosos, sobre os doentes. A bênção amorosa do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e até o próximo programa, Caminho de Fé. Maria, Mãe dos Caminhos.